pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra sobre o café e suas propriedades medicinais. Eu me chamo Ludmila, sou bióloga, botânica, doutoranda em plantas medicinais e cofundadora da empresa de natureza medicinal, na qual a gente tem o nosso primeiro produto lançado no mercado, que é o Café Caproni, produzido pela minha própria família. Então, eu dividi a nossa palestra em 5 tópicos básicos para abordar, primeiro, uma breve história sobre o Café Caproni, história do Café Caproni, breves dicas de compra, para você que é um apreciador aí da bebida, as propriedades medicinais, primeiro uma abordagem do conhecimento tradicional, empírico, depois uma abordagem científica, e também, por último, as referências bibliográficas, porque tudo aqui foi retirado de trabalhos científicos e de sites de confiança. Ok? Então vamos lá. Começando a breve história do café, eu encontrei 2 frases assim, que para mim foram muito verdadeiras. A primeira disse assim: segure uma xícara, exalando o aroma de café, e você estará com a história em suas mãos. Ao ler essa frase, eu pensei na história em 2 vertentes. Tanto na história da construção social, a história da política, da economia, da religião, na qual o café está inserido e causou modificações e impactos durante muitos e muitos anos, mas como também na história do produtor, aquele que está por trás de tudo, naquela xícara de café que muitas vezes a gente não suja nem as mãos na hora de fazer, na hora de coar o nosso cafezinho. Então existe também a história de quem plantou, de quem cuidou, de quem colheu, de quem secou o café, de quem beneficiou e comercializou para que esse produto tão especial pudesse chegar até as nossas mãos. A segunda frase, que eu também concordo muito, diz assim: tomar um café é uma das mais prestigiosas formas de convívio social e estímulo que nos é dado a conhecer. Então, 2 vertentes também nessa frase: o convívio social e o estímulo. Hoje, no dia de hoje, falarmos sobre convívio social é pensar em algo que a gente jamais imaginaria que pudesse acontecer, que foi a quarentena, foi a pandemia do coronavírus, que tanto tem nos privado desse convívio. No entanto, apesar do convívio social do café estar privado, tenho certeza que, a partir do estímulo, ele continua fazendo e fazendo muito bem feito para você aí que está em home office, trabalhando dobrado, estudando online, videoaulas. Com certeza existe aquela pausa para o café, para respirar e continuar o nosso dia a dia. Que o café ele é nativo da Etiópia. No entanto, os primeiros registros de cultivo comercial vieram do Iêmen, na região da Península Arábica. Então, por isso que o nome científico da espécie mais cultivada hoje em dia é Coffea arábica. E a palavra café também tem origem árabe e significa força. Pensando aqui como foi que surgiu o primeiro cafezinho preto, quem coou esse café, vocês já pararam para pensar nisso? E aí eu encontrei uma lenda que contou essa história, que foi muito interessante e eu queria compartilhar com vocês, que se chama a lenda de Calde. Calde, então, era um pastor de ovelhas e levava suas ovelhas para os altos montes da Etiópia. Chegando lá, ele observou que essas ovelhas elas comiam os frutos, cerejas ou amarelados de uma planta que ele não sabia que planta que eram, e as ovelhas ficavam extremamente estimuladas, saltitantes. A lenda conta que elas dançavam pelos pastos. E Calde disse o seguinte: eu vou experimentar também esses frutos. Ele comeu, ficou extremamente estimulado, trabalhou muito bem, com muita disposição e pensou: vou levar esses frutos para casa. Chegando em casa, a esposa viu e falou para Calde: vamos levar para o mosteiro. Lá os monges vão saber que planta é essa, vão saber o que fazer. Isso deve ser um presente de Deus para nós, para nos estimular a trabalhar. Chegando no mosteiro,
com um monte de grãos que o Caldi tinha colhido, os monges ficaram meio ressabiados e não levaram o Caldi muito a sério, não. Falaram assim, e se isso for uma planta do demônio, se for alucinógeno? E acabaram jogando aqueles grãos no fogo e disseram, a gente não vai experimentar, isso pode fazer mal. No entanto, conforme os grãos foram queimando na brasa, um aroma maravilhoso começou a ser exalado no ar. E aquele aroma imediatamente convenceu os monges que realmente aqueles grãos, aqueles frutos eram enviados por Deus. E daí começou o desespero para catar os grãos no meio da brasa, para não perder, para não torrar. E aí eles separaram os grãos, começaram a bater nos grãos com paus para poder apagar o fogo, e esses grãos começaram a ficar moídos. E aí, para acabar de apagar as brasas, eles jogaram água em cima. E foi aí que foi coado o primeiro cafezinho. Quando eles jogaram água sobre os grãos torrados, o aroma ficou mais gostoso ainda. O aroma se intensificou mais ainda. E eles quiseram experimentar aquele líquido escuro resultante daquela infusão. Foi aí que eles perceberam que o líquido era delicioso e que estimulava muito o estudo, a vigília, as orações noturnas deles. E daí por diante, o café foi se espalhando naquela região, calmamente, entre as cidades, entre o continente e no mundo. Isso é uma lenda, né? Como o próprio nome diz, não se sabe ao certo se é verdade ou mentira, mas, sendo verdade ou mentira, é uma maneira muito cômica da gente pensar como que surgiu essa ideia de torrar, moer e passar uma água sobre esses grãos. O que se sabe ao certo é que o hábito de tomar o café, ele se estabeleceu mesmo foi na Turquia, no ano de 1450, quando foi fundada a primeira cafeteria. Aí sim esse hábito de tomar o cafezinho foi difundido, porque na cafeteria eles traziam tanto a questão, tanto o caráter doméstico e espiritual e religioso de tomar o café, que existe em vários países, mas também trouxe aquele prazer do recinto coletivo, conforme a gente já conversou, e nesses recintos coletivos eles recebiam diversos artistas, poetas, músicos, pintores, então foi tornando aquela cultura do café que se espalhou entre os continentes. E nós, do Café Caproni, nós também temos a nossa história, nós temos muito orgulho da nossa história. Então, há mais de 100 anos, imigrantes italianos vieram parar em Carvalhópolis, no sul de Minas Gerais, uma cidade pequenininha de 3.000 habitantes, e ali eles cultivavam a terra com diversas espécies de plantas, dentre elas o café. Então, essa tradição passou dos meus ancestrais para meus bisavós, para os meus avós, para os meus pais e para mim e para os meus irmãos, que nascemos, crescemos, fomos criados na lavoura do café, sempre ajudando minha mãe, ajudando meu pai a fazer o que fosse preciso lá na roça. Então, nós somos da roça, né? Muitas vezes esse termo ser da roça ele é pejorativo, mas para nós não. Nós temos muito orgulho da nossa história e por isso nós resolvemos embalar essa história em formas de grãos de café. Então, no nosso produto você encontra qualidade, cuidado, trabalho artesanal, todo feito à mão, elaborado por nós, e ainda a nossa empresa de natureza medicinal tem algumas vertentes, que seriam a valorização da agricultura familiar, um dos seus propósitos, das suas visões como empresa, e também o desenvolvimento sustentável. O lance do desenvolvimento sustentável dentro da produção de café. Um levantamento mostrou um paradoxo muito interessante, que uma xícara de café pode ser vendida até por 4 euros, dependendo do local de consumo, enquanto muitos cafeicultores ganham menos de $1 por dia para trabalhar nas lavouras. O que isso significa? As grandes corporações elas têm distanciado o consumidor do produtor. Elas têm
desvalorizado a cadeia produtiva, levando então a gente a refletir sobre a importância de se saber a origem do nosso alimento. Quem está produzindo esse café que eu tomo? Será que quem comprou pagou por um preço justo? Existe trabalho escravo? São questões que levam a gente a refletir em toda a cadeia produtiva de tudo aquilo que a gente consome, seja de roupa, de cosméticos. Então, sempre que a gente for comprar algo, que a gente possa optar por produtos que a gente saiba quem foi que produziu e como aquela pessoa está sendo paga, está sendo beneficiada. Até mesmo comprando de empresas locais na sua cidade, de artesãos, e assim promovendo a economia local. Esse pensamento do desenvolvimento sustentável está totalmente entrelaçado aos objetivos globais da ONU a serem cumpridos até o ano de 2030. E falando em comprar e consumir, eu trouxe aqui umas dicas básicas para quem gosta, então, de apreciar o café. Então, para você escolher qual café é melhor para você, além de você visualizar quem foi o produtor, a cadeia produtiva, saber a origem do seu café, não optar por grandes corporações, mas por produtos artesanais, a dica de sabor vai muito do paladar de cada um. Para você escolher o sabor, vai do seu paladar. Tem gente que gosta de um café extra forte, um café bem amargo. Tem pessoas que preferem um café mais adocicado, com notas mais achocolatadas, e pessoas que preferem um café mais cítrico. Então, de acordo com o seu paladar, você escolhe o tipo de torra, sendo uma torra leve, uma torra média, uma torra escura. Já a moagem, o interessante seria que todo mundo comprasse café em grão e moesse na hora de beber, para concentrar, para manter o máximo possível dos princípios ativos nos grãos. No entanto, como nem todos têm o moinho de café, então a gente compra, na maioria das vezes, já moído. Então você também opta por uma moagem média, fina ou grossa, de acordo também com o método com que você vai coar esse café, seja no coador de pano, moca, diversos tipos de preparo. Entrando então agora na parte das propriedades medicinais do café, primeiro eu trouxe os estudos etnobotânicos, que visam a interação entre o homem e as plantas, né? Então é o uso popular, aquele conhecimento tradicional, empírico, que, que são a base para a pesquisa científica. A partir deste conhecimento empírico é que se desenvolve as pesquisas científicas. Então, tradicionalmente, diferentes partes da planta do café, seja a raiz, as folhas, os frutos, são usados com diferentes fins, como para gripe, anemia, edema, astenia, hepatoproteção, estimulante, para sonolência ou embriaguez, né, aquela ressaca braba, antitússico, cardiotônico e neurotônico. Daí aqui eu trouxe a utilização etnobotânica tradicional, do conhecimento tradicional, em diferentes países. Então, no Brasil, como eu já citei no slide anterior, utilizado para tratar gripe, Cuba, afrodisíaco, Índia e África contra a asma, na Etiópia, massagem para dores nas costas e envenenamento acompanhado por diarreias e náuseas. Estou falando alguns só para não ficar repetitivo com os slides anteriores. Já a raiz, a casca e as flores pode ser usada na África. A raiz contra sarampo. A raiz na Etiópia também é afrodisíaco. Na Índia, a raiz pode ser antígeno para a picada de escorpião. Na África, a casca era muito usada no tratamento para feridas, faringite e estomatite. E no Nepal, as flores do café eram conhecidas pelo controle de sangramento excessivo na menstruação. Já a utilização das folhas também tem o histórico para a cura de tosse, de icterícia, contra a enxaqueca em Cuba, contra a diarreia na África, no controle do vírus do HIV, achei super interessante, também como laxante, o chá das folhas, e também como no México, utilizado como um estimulante de prolactina,
ou seja, na produção de leite, né, em gestantes. Só que todas essas atividades trazidas tradicionalmente pela cultura popular, pelo conhecimento popular, só é possível devido à composição química do café, que foi descoberta muitos anos depois com o avanço da ciência. Então, a partir de diversos testes, foi identificado que, de maneira geral, os grãos de café apresentam mais de 8.000 compostos fenólicos, apresentam alcaloides, que é a classe de metabólitos secundários, onde está inclusa a cafeína, que é super conhecida, super popular, terpenoides, carotenoides, enzimas, nutrientes e vitaminas. Então, começando com a cafeína super popular, ela tem muitos efeitos no sistema nervoso central. Agora, deixando o conhecimento tradicional, eu estou entrando nos artigos científicos, nas comprovações científicas das bioatividades do café. Então, a cafeína foi comprovado seus efeitos estimulante, efeito analgésico, efeito na redução do cansaço, contra a enxaqueca, devido à sua atividade vasoconstritora, ou seja, a enxaqueca, as dores de cabeça, muitas vezes são causadas pela dilatação dos vasos sanguíneos no cérebro, e a cafeína ela vem como um vasoconstritor. Facilita o sono. É muito engraçado porque muitas pessoas dizem assim, eu não tomo café à noite porque não me impede de dormir, atrapalha o meu sono. E realmente, como é um estimulante, atrapalha mesmo. Mas em pequenas dosagens ela é capaz de relaxar e facilitar o sono. Estimula a neuroproteção, então diminuindo o índice, a probabilidade de doença de Alzheimer, de Parkinson, desculpa, doenças cardiovasculares leves, por aumentar a pressão arterial, a temperatura corporal e promover a circulação sanguínea, bem como no auxílio do abandono do cigarro, do vício da nicotina e efeito termogênico, para quem tem interesse aí de perder umas gordurinhas. A cafeína também associada a diterpenoides, ao ácido caféico, a polifenóis, ao óleo essencial do café e moléculas heterocíclicas, também tem diversos benefícios comprovados, como reduzir a probabilidade de câncer de rim, de fígado, de mama na pré-menopausa e cólon. Também reduzir os distúrbios na vesícula biliar, desconforto, gastos intestinais, reduzir a probabilidade de diabetes de tipo 2. Nos estudos, 60% dos casos testados foram positivos, e também o efeito hepatoprotetor, que seria a proteção do fígado. Outros compostos químicos, como a isoquercetrina, a quercetrina, quercetina e os rutesídeos, também têm efeitos cardiotônicos e efeitos no sistema cardiovascular, contra a aterosclerose, que seria o acúmulo de placas de gorduras nas artérias ou qualquer outra substância, efeitos antiarrítmicos, ou seja, controle da arritmia cardíaca, e também contra flebosclerose, que seria o enrijecimento das veias. Outro composto que apresenta diversas atividades biológicas também é a vitamina B3, ou ácido nicotínico, ou vitamina PP. Então, essa vitamina presente no café, ela é capaz de eliminar os radicais livres do nosso organismo, ou seja, o famoso efeito antioxidante. Também foi comprovado que essa vitamina é capaz de prevenir a diabetes do tipo 1, também estimula a neuroproteção, assim como a cafeína é capaz de fazer essa neuroproteção, diminuindo também a incidência de doenças de Parkinson, qualquer doença degenerativa do sistema nervoso. Já no quesito dermatológico, essa vitamina apresenta muitos benefícios interessantes,
como a redução da vermelhidão da pele, proteção UV, ou seja, ela é fotoprotetora, estimula a produção de ceramidas, reduz a produção de sebo da pele, reduz o tamanho dos poros, ou seja, um excelente tratamento para a pele oleosa. Também promove o rejuvenescimento da pele, o aumento da produção de colágeno e suaviza rugas. O que eu achei muito interessante nesse artigo foi a comparação feita sobre a dosagem. Então, uma xícara de café que você toma contém 1 miligrama de vitamina B3. Se você tomar 3 xícaras de café por dia, você já vai estar consumindo, então, entre 25% e 50% da necessidade diária dessa vitamina. Ou seja, o café é riquíssimo nessa vitamina, cheia de propriedades medicinais. Outros compostos químicos também são conhecidos por suas atividades biológicas, como o caempferol, a quercetina, o ácido linolênico e o ácido clorogênico. Então, os testes científicos comprovaram atividade anti-inflamatória, antimicrobiana, anticelulite, chegaram a reduzir o diâmetro até em 17% das células adiposas, anti-envelhecimento, atividade antialérgica, atividade na cicatrização da epiderme e também de fotoproteção, assim como assim como a vitamina B3, mostrando que diferentes compostos podem apresentar as mesmas bioatividades, ou quem sabe é o sinergismo entre eles que realiza tantos benefícios, né? Isso daí é uma incógnita também para a ciência. Precisa de muitos e muitos estudos ainda para conseguir definir ao certo quais desses milhares de compostos químicos que realiza tal atividade biológica. Mas esses compostos que eu citei agora, eles são relatados no uso das sementes verdes, no uso tópico, e não na via oral, bebendo café, mas assim, aplicando na pele ou na região afetada. Dentro da atividade antimicrobiana, me chamou muita atenção o efeito bactericida, porque os artigos comprovaram o efeito contra diversas espécies de bactérias, dentre elas Escherichia coli, Streptococcus aureus e salmonelas, que são bactérias assim que atacam, né, que sempre estão trazendo prejuízos para a saúde humana. E também foi muito interessante o trabalho mostrando o efeito inibitório contra o Streptococcus mutans, que é a bactéria causadora da cárie dentária. Então, avanço nas pesquisas do café, eles mostram que ele tem um grande potencial para ser matéria-prima de diversos novos fármacos, para a produção de diversos novos fitoterápicos. Entrando aqui já para a parte final da nossa palestra, eu trouxe algumas recomendações do Ministério da Saúde. Primeiro, o uso excessivo de café pode trazer irritabilidade intestinal, diarreia, taquicardia, úlceras, ansiedade e dor de cabeça. Ou seja, ele pode promover em nós aquilo que ele estava combatendo, principalmente quando associados ao consumo de tabaco ou álcool. Então, o Ministério da Saúde indica o máximo de 3 xícaras por dia de café. 3 xícaras já é o suficiente para a gente absorver todas as propriedades medicinais para o nosso organismo. Lembrando dos produtos, dos cosméticos, dos produtos de uso tópico à base de café, também tem demonstrado diversos resultados positivos. Outra indicação do Ministério da Saúde é não adoçar o café, não colocar açúcar. Seguindo aquelas dicas que eu dei lá no início, na hora da compra, comprar uma torra, uma moagem que agrade mais o nosso paladar, já contribui muito para a gente conseguir beber o café sem açúcar. Mas se ainda assim não for possível, é válido substituir o açúcar
o refinado por açúcar menos processados, como o açúcar mascavo. E assim a gente vai agregando mais saúde no nosso alimento. Também é importante não ingerir o café depois de períodos prolongados de jejum. Então, se faz muito tempo que não come nada, bebe o café acompanhado de algum alimento, principalmente se já houver um caso de gastrite já existente. Durante a gravidez e lactação, eu não encontrei nenhum trabalho assim incisivo, mas sabe-se que chás, a maioria das vezes ele é proibido. Então, é melhor um acompanhamento médico nessas situações. E crianças menores de 2 anos também não é aconselhável o consumo de café. Chegamos nas considerações finais e eu gostaria de colocar aqui 5 pontos para concluir, para amarrar aquilo que foi dito lá no início até agora no final. Primeiro, relembrando lá o calde. Você, depois de ver tantas propriedades medicinais do café, você acha que ele é um presente de Deus ou não para nós? Fica aí para você pensar, refletir lá junto com os monges. Segunda coisa, escolha bem o seu café. Esse é um ponto muito interessante da nossa palestra. Escolha bem o seu café para a sua saúde, devido às suas propriedades medicinais, mas também com responsabilidade socioambiental, promovendo a cadeia produtiva. Escolha bem o cafezinho que você for tomar a partir de hoje. Terceiro ponto, os estudos científicos eles confirmaram o conhecimento popular. Isso daqui é um ponto chave para ser observado nessa palestra. Primeiro, eu mostrei os estudos com conhecimento popular, depois eu mostrei os estudos científicos que vieram, na maioria das vezes, confirmando aquilo que já era dito tradicionalmente. Ou seja, o que a gente pode concluir? Como é importante valorizar os indígenas, os antigos, os povos tradicionais do nosso país, a nossa cultura, porque deles provém uma mina de conhecimento para os estudos científicos, para os avanços tecnológicos. Por último, a importância da informação sobre a química de produtos naturais. Isso aqui para mim é extremamente importante nessa palestra. Eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que eu falava de um composto químico diferente do café, eu trazia ali a estrutura da molécula. É justamente para nos atentar, para chamar a atenção de que não é porque é natural é que não faz mal. Os produtos naturais eles são ricos em compostos químicos. Eles podem causar interação medicamentosa, eles podem influenciar, como vão influenciar, sobrecarregar o nosso organismo. Então é necessário muita prudência na hora de consumir produtos naturais. E para finalizar, seja como um estimulante ou para descontração, é sempre essencial uma pausa para o café. Nesse momento de quarentena aí, onde diversas coisas têm mudado no nosso dia a dia, que seja necessário então dar uma pausa, rezar, meditar, tomar um bom café, levantar a cabeça e seguir adiante. Então aqui eu estou deixando para vocês os meus contatos, o meu e-mail, o arroba do nosso Instagram, onde eu convido vocês a conhecer a nossa história. Entre em contato conosco, será um grande prazer a gente poder conversar. Também meu WhatsApp, as principais referências bibliográficas que eu usei, que eu posso enviar para qualquer pessoa que me pedir, e uma mensagem que diz que a maior ameaça do nosso planeta é a crença que ele será salvo por outra pessoa. Então, que cada um de nós possa fazer a nossa parte para um mundo melhor. Muito obrigada a todos, obrigada pela equipe do Bioativo, pelo convite e eu espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço.